Mortalidade por infarto agudo do miocárdio no município de São Paulo, 2012 a 2021. Autores: Maria Eduarda, Michele Braga, Milena Romão, Vitória Urbano, Viviane Antunes. Curso Conforme Borba et al., é possível definir o infarto agudo do miocárdio como a necrose do músculo cardíaco em consequência da presença de um fluxo de sangue e oxigênio inadequado na região do miocárdio. Segundo Brunori, 2015, os fatores de risco para o desenvolvimento do infarto podem ser classificados como modificáveis e não modificáveis. Os modificáveis são baseados no estilo de vida, que incluem a alimentação desregrada, rica em carboidratos, gorduras, sódio e alimentos processados, o uso do álcool, do cigarro e de outras drogas e situações recorrentes de estresse e o sedentarismo. Já os não modificáveis mais comuns são a raça, a idade, o sexo e o histórico familiar. A relevância da compreensão e acompanhamento dos dados referentes à mortalidade por infarto agudo do miocárdio se dá pela alta incidência da doença no país. No Brasil, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte desde a década de 1960, representando uma porcentagem relevante de todas as hospitalizações no país. Dentre elas, o infarto agudo do miocárdio foi a principal causa de óbitos em todo o mundo, sendo responsável por 8,76 milhões de todas as mortes em 2015. No Brasil, dentre as doenças cardiovasculares, o infarto agudo do miocárdio é responsável pela primeira causa de morte no Brasil. O objetivo do trabalho presente é analisar a mortalidade por infarto agudo do miocárdio no município de São Paulo no período de 2012 a 2021, de acordo com as seguintes características do falecido: faixa etária, sexo, raça, cor e escolaridade. O estudo presente é um estudo série temporal, descritivo e exploratório. A fonte dos óbitos por infarto agudo do miocárdio foi o Sistema de Informação sobre Mortalidade do município de São Paulo, extraídos do TabNet, disponibilizado no site da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Para a extração dos dados do TabNet, foi selecionado o código da Revisão da Classificação Internacional de Doenças, CID-10 e 21. A fonte da população foi Fundação SEAD, extraída do site da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Utilizado o Excel para a elaboração das tabelas, gráficos e cálculos dos coeficientes de mortalidade anuais por 100 mil habitantes, por subprefeitura, faixa etária e sexo. Foi também calculada a proporção de óbitos segundo cada categoria de raça, cor e escolaridade. Ao analisar a tabela de coeficientes de mortalidade do infarto agudo do miocárdio segundo sexo dos anos de 2012 a 2021, pode-se concluir que o sexo que apresenta maior coeficiente de mortalidade é o sexo masculino. Ao longo desses anos, o maior coeficiente de mortalidade no sexo masculino foi no ano de 2016. Já o ano com maior coeficiente de mortalidade por infarto no sexo feminino é o ano de 2019. Em 2020, houve uma queda no número de óbitos justificados por infarto em ambos os sexos. Isso pode ser explicado porque a Covid-19 era justificativa para a declaração de óbito. A incidência de infarto depende do estilo de vida de cada pessoa. A tabela 2 demonstra a ocorrência do infarto agudo do miocárdio por idade de 0 a 74 anos. Observa-se o aumento do coeficiente de mortalidade específica com o avançar da idade, principalmente a partir dos 50 anos. Uma das possíveis causas pode ser a evolução da placa de ateroma, que inicia-se na juventude, mas apresenta respostas nesta faixa etária. Em relação ao grupo etário mais jovem, de 20 a 39 anos, o coeficiente de mortalidade específica é menor quando comparado às demais idades. Porém, é importante analisar este grupo, uma vez que a ocorrência da doença tem aumentado nesta faixa etária devido ao histórico familiar, uso de drogas e álcool, além da presença do sedentarismo. Em relação à evolução da doença ao longo dos anos, nota-se que em 2019 e 2020 houve uma redução do coeficiente de mortalidade específica na população com idade entre 40 e 74 anos. É possível que esta redução seja reflexo da inadequação das notificações e a falta de estrutura do sistema público de saúde, tendendo a atribuir a causa do óbito à Covid-19. Ademais, em 2020, outros fatores podem estar associados a esta redução, como diminuição dos níveis de poluição do ar, menos estresse relacionado ao trabalho ou no trânsito por conta do isolamento social. Segundo o IBGE, a população brasileira se autodeclara como brancos, pretos, pardos, amarelos e indígenas. Temos no Brasil a questão da miscigenação e os diferentes cuidados pelo sistema social e saúde. Em São Paulo, é evidenciado variações de raça e grupos étnicos, apresentando diferentes riscos de doenças cardiovasculares.
onde é observado que indivíduos de raça preta têm o maior risco de desenvolver essas doenças. Esse estudo entra em divergência com a tabela analisada, onde é demonstrado que a incidência raça e cor é maior em indivíduos brancos. Analisando os dados da tabela raça e cor, observa-se que os indivíduos que apresentam uma maior porcentagem de óbitos por infarto agudo do miocárdio foram os de raça cor branca, em seguida os pardos, pretos, amarelos e indígenas. Segundo o IBGE, a maioria da população de São Paulo se classifica como brancos. Logo, comparando com as demais raças, a população branca possui uma maior porcentagem de coeficiente de mortalidade comparado com os demais, tendo o maior número de óbitos em 2012. No ano de 2020 e 2021, vemos que essa porcentagem é reduzida, podendo ser justificada por conta que a Covid-19 era considerada um dos principais motivos de óbito nesses anos. A tabela 4 refere-se ao infarto agudo do miocárdio em relação à escolaridade, designada pelo tempo de estudo. É perceptível alto índice de mortalidade específica em indivíduos com baixa escolaridade, o que difere dos indivíduos mais estudados, uma vez que há uma diminuição gradativa comparada a mais anos de estudo. Isso se deve ao fato de indivíduos com baixa escolaridade não perceberem os sintomas precocemente e acabarem demorando para procurar um médico, assim como pessoas mais velhas, que possuem menos grau de instrução. Ao analisar os números, houve uma semelhança entre indivíduos sem nenhuma escolaridade e com alta escolaridade, uma vez que o número de morte é baixo. Por ser uma doença com alto índice de mortalidade, deve ser destacado o papel da escolaridade.